Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E o tema de hoje fala sobre o Espírito Santo e a transformação do caráter do crente. Eu sou o pastor Israel e este é mais um episódio do Manar Podcast. Uma das maiores evidências da ação do Espírito Santo na conversão do crente não é apenas precisamos entender isso com bastante clareza. A transformação que o Espírito Santo faz na vida do cristão não é apenas fazê-lo ser um frequentador de igreja, ou mesmo o conhecedor, teologicamente falando, dos assuntos, das doutrinas, das matérias teológicas que dizem respeito à condição do crente. Nem também a participação em atividades religiosas. Mas o que faz a diferença e o que é a principal evidência da atuação de Deus na vida de uma pessoa é a transformação do seu caráter. Você sabia disso? Então, nós vamos estudar esse assunto no vídeo de hoje porque eu quero mostrar a você que o Evangelho, ele não produz apenas mudança externa. O Evangelho, ele transforma o coração humano. Isso é algo que é extremamente importante que nós saibamos, porque essa obra, ela só acontece através da ação do Espírito Santo na vida do crente. De outra forma, é pura imaginação humana apenas. Porque na tradição reformada, nós cremos, como estudiosos da palavra de Deus, cremos e entendemos que a salvação é inteiramente obra da graça de Deus. É uma obra que o homem natural, ele está morto em seus delitos e pecados, incapaz de produzir por si mesmo a verdadeira santidade que agrade a Deus ou que possibilite a receber a salvação da parte de Deus. Portanto, a transformação cristã, ela não nasce do esforço humano, ela não nasce da nossa perícia com o exame da palavra de Deus. Ela não nasce de um ato isolado do homem, mas da atuação contínua do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Agora, há algumas evidências que nós precisamos entender, porque para que nós possamos avaliar melhor essa condição, nada melhor do que irmos para a Bíblia. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de 22 a 25, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Preste bem atenção nessa condição que é importante. O Espírito Santo, ele produz em nós um novo caráter. Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo. Observe que ele não usa o termo frutos no plural, mas fruto no singular. Isso revela uma obra completa, uma obra integrada, produzida pelo Espírito Santo na vida do crente.
O verdadeiro cristão, ele não recebe apenas novas informações religiosas. Ele recebe uma nova natureza espiritual. Antes da conversão, o ser humano é dominado pela obra da carne. E a obra da carne é o egoísmo, a ira, a inveja, a imoralidade, a incapacidade de reconhecer a sua necessidade de Deus, que é o orgulho. Mas quando o Espírito Santo, ele habita no crente, inicia-se um processo de transformação. Primeiro, de uma transformação imediata, transformando o velho homem numa nova criatura, e depois uma transformação mais paulatina, ou seja, de uma forma mais demorada, no sentido de que vem o aperfeiçoamento, que nós chamamos e conhecemos como a santificação, que é o processo pelo qual, dia a dia, o homem vai se moldando à imagem de Cristo. Entendidos até aqui? Então, veja só, dentro dessa transformação, você vai notar algumas diferenças que são importantes. O amor substitui o egoísmo. A paz começa a vencer a ansiedade. E dentro dessa ansiedade descontrolada que as pessoas vivem, você vai ter momentos de paz, mesmo diante das circunstâncias que não sejam tão boas, mas a paz de Cristo permanece em você. A mansidão, ela ocupa o lugar da agressividade. O domínio próprio combate os impulsos pecaminosos que o ser humano, por natureza, tem. Essa mudança, ela, lógico, não acontece instantaneamente. Ela, na sua plenitude, ela não é um ato, ela é um processo. Mas, como ela age progressivamente ao longo da caminhada cristã, quanto mais íntimo do Senhor o crente é, mais ele tem moldado no seu caráter, na sua vida, a imagem de Cristo. Preste bem atenção nisso, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Na teologia reformada, eu chamo sempre evidência a teologia reformada, visto porque, ao meu ver, e eu sei que ao ver de muitos estudiosos, ela está embasada na palavra de Deus. Então, nós afirmamos que a salvação é somente pela fé. Você concorda com isso? Porém, a fé verdadeira, aquela que transforma o homem verdadeiramente, ela nunca vem só. Ela vem acompanhada como que um combo de outros benefícios que fazem com que o crente seja amadurecido nesse sentido e transforma o seu caráter, o seu interior. Jesus declarou, lógico que em um outro contexto, mas serve para esse, que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Não é verdade? Agora, o Espírito Santo, ele não trabalha apenas emoções religiosas momentâneas. Sua obra principal é conformar o crente à imagem de Cristo. Estão entendendo? Então, infelizmente, muitos buscam experiências extraordinárias, enquanto negligenciam a santificação. Muitos procuram
viver uma vida atrás de milagres, quando o maior milagre na vida do crente é a transformação do seu caráter numa nova criatura, numa nova criação. Então, o cristão genuíno, ele passa a lutar contra pecados que antes ele amava, que antes eram pecados domésticos, íntimos. Então, quando há um crescimento espiritual, há também um desejo crescente de agradar ainda mais a Deus. Veja, Paulo declara lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que os que são de Cristo são crucificados na carne, em suas paixões e concupiscência. O Espírito Santo, ele produz uma condição maravilhosa no crente, porque ele produz santidade. E santidade aqui não é fazer com que o crente seja melhor do que os outros. Não. É separar esse crente naquele ambiente em que ele vive para gostar das coisas de Deus e não mais daquele ambiente. Então, quando o Espírito produz santidade, o crente possivelmente e inevitavelmente é chamado para um outro estágio para combater o pecado que antes ele amava, que ele estava no meio. Então, não existe crescimento espiritual sem renúncia. Não existe. Então, a visão reformada mostra que a santificação é uma obra da graça divina, mas que também envolve a responsabilidade humana. O cristão deve abandonar as práticas, pensamentos e até hábitos que alimentam ou alimentaram a carne para viver de conformidade com a vontade de Deus. Então veja só, isso significa vigiar os olhos, isso significa controlar a língua, isso significa fugir da impureza e cultivar comunhão com Deus. O Espírito Santo, ele não apenas consola, mas ele também corrige, confronta e disciplina. Certo? Até aqui? Então, pelo que nós analisamos, deu para entender que o Espírito Santo foi enviado não apenas para conceder dons, não apenas para ser uma presença poderosa dentro da igreja, mas para formar Cristo em nós. O verdadeiro cristianismo, ele não consiste na aparência religiosa. O verdadeiro cristianismo, ele se mostra pela transformação contínua de nossa vida, no nosso proceder, no nosso modo de agir. Deus deseja moldar nosso caráter de forma que possamos refletir o caráter de Cristo para o mundo. Porque para Deus nós somos cartas abertas ao mundo. Então, alguém já disse alguma vez na vida de que devemos pregar o Evangelho com ousadia e, em último caso, usando as palavras. Isso significa que a nossa vida deve ser uma eterna pregação do Evangelho. Ok? Então, Deus deseja fazer isso conosco. Então, que o Senhor, nessa caminhada em que você está aqui assistindo esse vídeo, com certeza você crê em Deus,
Então, que Ele lhe conceda a alegria de viver não segundo a carne, mas de viver segundo o Espírito, para a glória de Deus Pai. Se você tem alguma dificuldade em compreender a palavra de Deus, eu quero lhe dar uma sugestão importante para a gente terminar esse vídeo. Se você quer aprender a ler a Bíblia, a interpretar os textos da Bíblia, eu deixei aqui linkado nos comentários um link do Guia de Interpretação Bíblica. São passos simples, mas que vai fazer você compreender a palavra de Deus tranquilamente e ensinar a outras pessoas o que significa cada ponto ali, tá certo? Se você realmente quer aprender a palavra de Deus, acesse, adquira, ajude o canal e faça com que cada dia mais nós possamos estar aqui levando a palavra de Deus através do podcast Maná e que possamos verdadeiramente ajudar vidas, porque esse é o nosso ministério. Então que Deus nos abençoe, nós nos veremos no nosso próximo vídeo.